Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Nós acordamos em Belo Horizonte com uma chuvarada danada, né? Mas no Rio de Janeiro o problema foi no fim de semana e continua nessa segunda-feira também. Por isso, eu já vou acionar a repórter Diana Rogers, que traz mais informações dessa chuva muito complicada, chuva forte no estado do Rio de Janeiro. Ô Diana, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia para os ouvintes. Pois é, Júnior, situação muito complicada aqui no Rio de Janeiro, principalmente na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os moradores do bairro Pilar, Amapá, dos bairros de Pilar, Amapá e São Bento, que são bairros da cidade de Caxias, eles ainda estão debaixo d'água. Não chove mais por lá, mas diversas ruas ainda estão alagadas. Os moradores alegam que a região ficou debaixo d'água após a abertura de comportas. O fato é que muitas pessoas ainda estão ilhadas e muitas pessoas perderam tudo, perderam as casas, os pertences, e a gente conversou com uma moradora de um desses bairros afetados, a Sandra Castro, moradora do bairro São Bento, que trouxe o relato da situação dela. Vamos ouvi-la. Perdi tudo, com 5 crianças, são meus netos que eu crio. A gente estamos aqui em Campos Elíseos, na casa da minha irmã, até abaixar lá a água, até ver o que vai fazer. Eu cheguei aqui ontem, saímos de lá, era 4 e pouca da manhã, com as 5 crianças, minha filha grávida de 8 meses, também mora do lado da minha casa. Perdemos tudo, o mantimento, até as roupas, os móveis, tudo, minha filha. A situação em Caxias realmente está bastante crítica. A prefeitura acabou de se posicionar em relação ao cenário em Duque de Caxias. Disse que nas últimas 24 horas o município recebeu a maior concentração de chuva da sua história, alcançando o índice pluviométrico acima de 200 milímetros e afetando regiões localizadas próximas a rios e canais, cujo escoamento das águas está sendo prejudicado pela maré alta. A prefeitura de Duque de Caxias disse ainda que não há registro de abertura de comportas de represas por parte da administração municipal, né, que foi a alegação dos moradores para justificar essa água toda ali na cidade, e a prefeitura reforçou também que está trabalhando nas últimas 24 horas para sanar os problemas causados nessas regiões de Caxias. O fato é que a cidade ainda está debaixo d'água. Mais cedo os moradores estavam com água no nível do peito, para vocês terem uma noção, e vários maquinários agora na cidade de Caxias tentando fazer esse trabalho aí de escoamento da água, que ainda está muito alta, um nível muito alto ali em vários bairros de Caxias. Além de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Nilópolis, a Baixada foi realmente a região mais afetada por esse temporal. Mas na Baixada, Caxias é onde tem a pior situação. Na capital fluminense, a Zona Norte foi a região mais afetada, mas a situação aqui na capital já começa a voltar ao normal, inclusive nesse momento fazendo sol em várias partes aqui da cidade do Rio. Ao todo, 11 pessoas morreram por conta desse forte temporal, 11 pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro, pessoas que foram soterradas, pessoas que sofreram descargas elétricas, pessoas que se afogaram, total 11 pessoas, e uma mulher que caiu dentro de um rio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, segue sendo procurada pelos agentes do Corpo de Bombeiros. É com você, Júnior Moreira. Obrigado. Diana Rogers, então, falando ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com mais uma tragédia, né, lá na Baixada Fluminense, mais especificamente, William Travassos, que você conhece bem. Uma região com muitos rios, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Sim, em 2018 eu fiz um trabalho de 3, 4 meses percorrendo essas regiões, né? Principalmente as áreas da Baixada Fluminense, onde você tem a presença dos rios que sofrem com descarte ilegal, irregular de lixo, assoreamento. Você tem Rio Botas, Rio Sarapuí, Rio Pavuna. Dessas mortes, nós tivemos 3 por descarga elétrica, 1 soterramento e o restante afogamento. Essa área não poderia estar ocupada. Fato, é uma baixada. Aí é uma área de mangue, muito próximo da Baía de Guanabara. Esses rios vão se encontrando. E o pior, que dependendo da prefeitura, ela limpa a sua parte. Vem a outra que está abaixo, o rio ganha força, a outra não limpa, então alaga. A gente tem um problema do nível da Washington Luiz, que está acima das casas. Então, a água que desce da serra acaba escoando toda para a Baixada Fluminense em direção à Baía de Guanabara. O mais impressionante é que tudo isso que a gente está relatando agora, isso é uma tragédia anunciada.
com o aquecimento global e o aumento do nível do oceano, essa área vai ser a mais atingida no estado do Rio de Janeiro, que é a área da Baixada Fluminense. Eu conversava com o ex-senador Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro, e ele falava da preocupação justamente com esses fenômenos climáticos. Agora eu pergunto aos senhores, nós temos um plano para isso? Não, porque você não consegue remover a Baixada Fluminense desse local. Então é trabalhar minimizando, né, diminuindo o sofrimento do povo, atendendo nesse momento de enchente. E a percepção que eu tenho, às vezes, que o prefeito, o responsável pela região, ele fica orando para não chover no município dele, chover no município vizinho. Só que no caso da Baixada Fluminense, se chover no município vizinho, vai refletir no município dele. É uma falta de infraestrutura, são barracos construídos às margens dos rios, é muito lixo, muita sujeira, esgoto a céu aberto, tudo aquilo que a gente encontra. A diferença, por exemplo, em BH nós temos 700 quilômetros de rio canalizados, né? Que estão aqui. No Rio, nesse ponto, você não tem isso. É muita sujeira, ocupação irregular, e a tragédia é anunciada. Agora, o que fazer? Eu realmente não consigo encontrar uma solução. E eu estou te falando, eu percorri desses municípios, Belfor Roxo de Caxias, São João de Meriti, todos eles, e principalmente nas áreas mais afetadas. O que eu estou fazendo agora aqui em BH, eu fiz na Baixada Fluminense. Então é possível você ver. O problema é que o administrador, às vezes, ele fica incomodado com isso, porque ele não quer lidar com o problema ou admitir que é um problema sem solução. Ô, Edilene Lopes, trazendo o assunto para Belo Horizonte, o Barreiro e a região Centro-Sul, essas duas regionais, já choveu 95% do esperado para todo mês. Mas é importante dizer que a gente está exatamente no meio do mês de janeiro, no dia 15, e já choveu praticamente o esperado para o mês inteiro, ou seja, é muita chuva, mas aqui em Belo Horizonte ainda com a situação um pouco mais controlada. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos debatedores. Pois é, essa situação de chuva, além do esperado em janeiro e em dezembro, é praticamente comum também em Belo Horizonte, como em várias regiões. Chove muito, às vezes chove concentrado em algumas semanas, às vezes em outras, e eu concordo com o William Travassos em vários dos pontos da fala dele, porque tem uma coisa da ocupação desordenada nos grandes centros urbanos, e depois que ocupa de forma desordenada, é muito difícil corrigir. Quais são as obras possíveis de correção? Desocupar tudo, colocar as pessoas em prédios, fazer um reassentamento também é algo difícil, complicado e leva tempo. E outra coisa que leva tempo é fazer a obra de chuva. E por que nem todo mundo investe nas obras de chuva? E por que as obras para contenção de água de chuva são obras que às vezes parece que são deixadas de lado? Em Belo Horizonte há um plano, um esforço de anos para que isso se concretize. Porque o prefeito que resolve colocar a mão nisso sabe que ele não vai ganhar a eleição com essa obra, porque não são obras de 4 anos, são obras de mais tempo, ou seja, elas ultrapassam o mandato. E quem normalmente entrega essa obra é um adversário, é o próximo prefeito, não necessariamente é o sucessor. Então, são intervenções que não ganham as eleições. Então, elas acontecem todos os anos em várias cidades brasileiras e ninguém faz nada por isso. As pessoas continuam ocupando desordenadamente, não há nenhum planejamento urbano para que a ocupação seja ordenada. Depois que aconteceu, ninguém corrige. E as pessoas e os políticos continuam passando eleição por eleição sem resolver o problema e a população morrendo. E todo ano a gente conta a mesma história, debate o mesmo assunto e fala sobre a mesma coisa. É isso, todo ano a gente fala disso e a Edilene tem muita razão. Marcelo da Fonseca, a Defesa Civil acabou de emitir um alerta aqui, mas um bom alerta. Eu acho que é importante dizer isso, apesar que a gente recebeu uma chuva muito forte no início dessa manhã, a Defesa Civil disse agora que não existe o risco de transbordamento dos córregos aqui de Belo Horizonte, a situação está um pouco mais controlada. Chove fraco nesse momento, mas a Defesa Civil, fiquem tranquilos que pelo menos transbordamento não há essa possibilidade, por enquanto, que acaba sendo uma ótima notícia. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, amigos do Conversa, bom dia aos ouvintes. Bom, a questão da comunicação houve avanços significativos, nos últimos anos, Júnior? A gente tem essa facilidade maior de receber informação da Defesa Civil quase que em tempo real. Então, isso é uma questão que a gente tem que louvar. Santo WhatsApp também, né? O WhatsApp, o Telegram. O Telegram é menos usado, mas isso já facilita um pouco, pelo menos a informação, ela chega de forma mais rápida. Só que a questão das enchentes, dos desastres naturais no Brasil, escancaram a falta de planejamento que o país vive nessa questão de obras de infraestrutura. Porque são obras grandes, são obras de grande porte, não são obras tão simples. E a Edilene lembrou muito bem, porque são muitas vezes essas obras que não dão voto.
Porque às vezes são obras debaixo da terra, é uma obra de canalização de um rio, que às vezes vai dar dor de cabeça num bairro, né? Vai desagradar moradores daquele bairro. Só que são obras muito necessárias. Só que muitas dessas obras não aparecem tanto. Se você fizer uma obra, reformar uma praça no centro de Belo Horizonte, vai dar muito mais visibilidade do que uma obra, talvez, na Tereza Cristina, que precisa canalizar um rio. Então, muitas vezes os prefeitos deixam de lado. Agora, o outro problema é a falta de recurso. A maioria das prefeituras não tem verbas disponíveis para tocar essas obras tão grandes. Então, as obras acabam sendo empurradas para frente e nunca são realizadas. Desde 2010, nós sempre estamos tendo enchentes em Belo Horizonte de forma recorrente no fim do ano. Né? Nós estamos vendo algumas obras de segurar encostas que ajudam, que resolvem, mas obras estruturantes não acontecem e as prefeituras não têm recurso para isso. Precisa de quê? Precisa de apoio do governo federal. E desde 2015... o governo federal tem repassado cada vez menos recursos para essas obras. Eu peguei um dado, Júnior, que é preocupante. Né? No orçamento desse ano, de 2024, está reservado 1,9 bilhão para obras de contenção aos desastres naturais. 1,9 bilhão é muito pouco. É um recurso que talvez nem para o Rio de Janeiro resolveria, né, William? Não. Talvez se todo esse recurso previsto no orçamento fosse só para o Rio de Janeiro, não ia resolver. Talvez todo esse recurso fosse só para Belo Horizonte, não ia resolver. Agora, imagina dividir 1,9 bilhão para 5.500 cidades. É muito pouco, é enxugar gelo realmente. Ô Eduardo, além das obras, é lógico que elas são necessárias, mas a gente tem um problema de ocupação irregular, que é seríssimo também, né? Casa onde não tem que estar. Mas aí, bom dia. Bom dia. Tem eleição de 2 em 2 anos, como é que eu vou brigar com quem está ocupando? Vem a turma do PSOL PT e dá barraca para os caras e fala que não pode tirar. Eu não estou vaticinando e nem torcendo. Pelo contrário, estou pedindo a Deus para isso não acontecer. Mas um caminhão vai descer ali a gordura, vai lamber aqui as barracas lá dentro, matar umas dezenas, aí nós vamos tomar uma providência. Da mesma forma que um dia, Júnior, lá atrás, aqui pertinho da sede da Itatiaia, na Vila São Jorge, morreram 6 de uma vez só de uma família. Aí veio o Vila Viva, filho. Nunca mais nós tivemos tragédia igual aquela, porque o Vila Viva acabou com as áreas de risco, transformou em áreas de ocupação da comunidade, como praça, como posto de saúde. Acabou. Nunca mais. Tem gente que torce o nariz para o Vila Viva, mas a população está morando na vertical. Mas é muito apertado. Acabou com as tragédias. Por que nós tivemos aquele pé d'água hoje, 6h30, 7 horas da manhã? Foi um pé d'água ou não foi? Foi um pé d'água. Por que o Vilarinho não estourou e nem Tereza Cristina? Porque os benditos postos já estão fazendo efeito. Entendeu? Então, aquelas barragens de contenção que foram construídas. Não estão prontas ainda, mas já estão ajudando. O negócio, Júnior, é só fazer. Nós conhecemos todos os pontos que inundam, Júnior. Francisco Salles, Mendes Sá, Bernardo Vasconcelos, Vilarinho. Nós conhecemos, só fazer, mas falta vontade. Falta vontade. E o Vila Viva, por exemplo, que fizeram aqui, não foi uma inovação nossa. Singapura, que é um país de outro mundo, fez, depois quem copiou no Brasil pela primeira vez foi um cara que, sabidamente questionável e de passado, que não recomenda, que é o Paulo Maluf, ele fez em São Paulo. Aí nós fizemos aqui. É só querer fazer, gente. Não tem mistério. Por exemplo, está na hora de fazer um Vila Viva para tirar as famílias que estão ocupando ali a beira do anel, porque vai ter uma tragédia. Está na hora de fazer uns 200 Vila Viva lá nos bairros de Santa Luzia, as margens da 381, na saída de Belo Horizonte para o norte, para João Molevade, porque senão ninguém nunca vai privatizar aquilo. É só querer fazer. Um dos Vila Viva é aqui pertinho da rádio, não é, Eduardo? Aqui no Morro das Pedras, vários, né? Quando a gente sobe esse morrão aqui para a rádio Nunca mais tivemos tragédia. Sim. Edu, mas não é só querer fazer, né? Porque tem muita cidade que não tem recurso para isso. Você deu o exemplo de São Paulo. São Paulo é uma cidade com uma arrecadação enorme. Né? Então, realmente, São Paulo, Paulo Maluf, tem dinheiro, consegue fazer. Mas você pega uma cidade igual Belo Horizonte, por exemplo, que tem dificuldades orçamentárias, é difícil você tocar um programa grande aqui. Primeiro, meu caro, porque acabou uma reforma administrativa e o prefeito de Belo Horizonte não tirou a bunda da cadeira e foi lá com o de São Paulo e do Rio para trazer dinheiro para a cidade. Ficou quieto. Segundo, porque... Sabe por quê que não tem dinheiro?